você sente quando você para para descansar? Se é que você para, né? Bom, o que eu mais escuto no meu consultório ou nas minhas palestras quando eu faço essa pergunta é: me sinto culpada, pareço preguiçosa, sinto que estou perdendo meu tempo, tenho vergonha de alguém me ver parada num dia ou num horário útil, parece que eu não tenho valor. Ou, na melhor das hipóteses, também já teve uma vez que eu escutei: fico pensando em como que eu poderia descansar mais, mas eu não consigo. Se você se identifica com alguma dessas respostas, fica comigo nesse episódio, que eu vou te contar como é possível ressignificar o descanso para viver com mais saúde e criatividade. A gente vai falar hoje sobre inteligência cíclica. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o terceiro episódio de Impulso. A gente falou sobre a cultura da fazeção e como ela sequestrou a nossa capacidade de pausa. Hoje eu quero te mostrar o que acontece quando a gente reaprende a respeitar o ritmo natural da vida. A cultura da fazeção fez a gente achar normal um ritmo de produtividade linear e ainda por cima sempre ascendente. Mas absolutamente nada na natureza funciona assim, você já reparou? Se não, eu te desafio a pensar em uma única coisa sequer na natureza que seja permanente. Até mesmo a água do mar, que parece estar sempre ali, não está. Ela se transforma o tempo todo. Ela evapora, condensa, cai em forma de chuva, retorna para os rios, volta para o oceano. É o mesmo elemento, porém em constante mudança de forma e de função. Toda a natureza é organizada pela inteligência cíclica e pela lógica da impermanência. Mas a cultura da fazeção nos fez esquecer de que a gente é natureza também. E nos fez achar mó legal buscar essa tal de estabilidade ou então produzir igual máquinas sem parar. O resultado disso tem sido cada dia mais visível. Pessoas frustradas ou porque descobriram que estabilidade não é alcançável ou porque alcançaram o que supostamente chamam de estabilidade, mas no meio do caminho perceberam o quanto isso é desmotivador e contra-criativo. E calma, eu não tô falando, gente, de estabilidade financeira não, tá? Porque um mínimo de previsibilidade e segurança de grana é, sim, um dos principais fatores que garantem saúde, inclusive emocional. O que eu tô falando aqui é daquela ideia de que alcançar tal emprego ou então tal salário resolveria todos os seus problemas. Hashtag só que não. A tal estabilidade que tantos nos ensinaram a desejar, com frequência gera apatia, estagnação e perda de capacidade de se movimentar, de crescer e de criar. Com frequência tem levado pessoas à depressão. Por outro lado, a aversão a algo tranquilo ou minimamente estável tem gerado transtornos de ansiedade e levado a burnout. O antídoto para todos esses adoecimentos está na inteligência cíclica, na capacidade de alternar a fazeção com a pausa, se movimentar diante da instabilidade e gozar de algum sossego daquilo que pode ser estável, pelo menos temporariamente. Desde 2019, eu estudo a inteligência cíclica e isso mudou completamente a minha forma de viver, de trabalhar e de criar. Aí, em 2021, eu conheci esse livro aqui e descobri 13 contos míticos interessantíssimos que têm me ajudado a reorganizar a minha atuação, os meus sonhos, as minhas visões, de forma que eu continue crescendo, porém respeitando os meus ritmos internos. E para a nossa conversa de hoje, eu quero te apresentar uma metáfora presente no primeiro conto desse livro, que traz muita clareza sobre como a lógica cíclica favorece não só uma vida mais saudável, mas também mais criativa e muito mais produtiva. Segundo essa mitologia, essa sabedoria ancestral, as árvores têm muito a nos ensinar, principalmente sobre a nossa relação com o trabalho. É parte do propósito da existência das árvores produzir frutos, assim como é parte do propósito da nossa existência humana manifestar a nossa capacidade criativa, produzindo, trabalhando, sendo parte de um ecossistema relacional. As árvores, porém, são seculares, vivem 300, 500 anos ou mais. Olha eu aí numa paineira trincentenária em Serra Negra, em São Paulo. Como é que elas dão conta de viver séculos e ainda por cima continuando saudáveis e produtivas, hein? A primeira lição que a gente pode aprender com elas é sobre
Alquimizar tangível com intangível. Calma, deixa eu te explicar melhor. Vamos lá. Para a árvore produzir frutos, ela precisa capturar água e nutrientes do solo com as suas raízes bem fincadas na terra. E também captar luz e fazer trocas gasosas com a sua copa erguida ao céu. Para a primeira das 13 anciãs dessa mitologia, as raízes fazem referência ao mundo humano concreto. Isso que a gente chama de ter os pés bem fincados no chão, sabe? Que está relacionado ao trabalho, acordar, comer, pagar as contas, a vida concreta e material. Já a copa faz referência ao mundo humano abstrato, etéreo, tudo aquilo que é intelectual. O campo das ideias, dos sonhos, dos desejos, dos sentimentos e também as sensações. Por isso, a primeira dica é que viver e trabalhar é sobre considerar os dois extremos. A gente não pode ficar só olhando para o concreto porque a gente adoece se não cuidar também do sensível. Ao mesmo tempo, não existe vida real se a gente ficar só no campo das ideias e dos devaneios. O que passa pela mente precisa fazer ponte com o real. E o que a gente vive no real precisa dar espaço para as ideias e para os sentimentos. E isso é saber alquimizar o tangível com o intangível. Você tá curtindo até aqui? Então aproveita para já deixar a sua curtida por aqui, que é muito importante para mim. Deixe seu comentário e se inscreve no canal para não perder mais nenhum episódio. Inteligência cíclica também é um tema do meu portfólio de palestras e treinamentos corporativos. Para saber mais, acessa soulera.com.br. Muito bem, primeira lição das árvores, check, né? Agora, para te contar a segunda lição, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. A gente está vendo uma árvore passando pelas 4 estações. E o que a gente pode aprender com isso? Pensa por um minutinho. Se as árvores pudessem falar, o que elas responderiam se a gente pedisse para elas produzirem folhas ou então frutos em pleno inverno? Pegou a dica? A dança das árvores pelas 4 estações nos ensina a respeitar as nossas diferentes fases dentro e fora de nós. Obviamente, isso não significa que a gente deve parar de trabalhar, de produzir no inverno. Essa metáfora só quer nos ensinar a saber a hora em que a gente tem sim menos energia, menos calor, para que a gente haja de acordo com essas condições, sem exigir que o nosso corpo produza o que não pode naquele momento. Na vida real, nem sempre a gente vai conseguir respeitar os nossos limites. Às vezes, a gente vai fazer um esforço extra, a gente vai precisar estender uma dedicação, uma atividade por mais tempo do que o nosso corpo aguenta. E tá tudo bem, desde que isso fique na categoria do de vez em quando. O nosso corpo é inteligentíssimo e ele dá conta sim de extrapolar alguns limites e de se reequilibrar em seguida. Mas se esticar essa corda passa a ser um padrão, uma hora ela arrebenta feio e não tem mais conserto. Bora sentir isso no nosso corpo agora? Então para um pouquinho, fecha seus olhos se puder, ou então olha para um ponto fixo. Respira. Presta atenção no ar que entra, no ar que sai, sem precisar controlar, forçar a barra, só tomar consciência do ar chegando e do ar saindo. Observa o seu pulmão que expande, contrai, a sua barriga que vai e volta. Isso é ciclar. Você está alternando, passeando entre polos opostos, dentro, fora, em cima e embaixo. Observa como seu ritmo interno mudou, só de você levar atenção agora para a sua respiração. Para receber o resumo deste e dos outros episódios, exercícios em PDF, participar de desafios coletivos e receber pílulas sobre produtividade cíclica, esteja no Clube do Bem-Estar Psicocriativo, que é o nosso grupo gratuito e fechado no WhatsApp. A inteligência cíclica nos lembra que o equilíbrio não vem da constância, vem da alternância. É no espaço entre o fazer e o pausar que a gente se reencontra com o que é essencial. E o descanso, quando vivido com consciência, devolve sentido ao que a gente produz. No próximo episódio de Impulso, a gente vai falar de práticas regenerativas. Porque para sentir, na prática, os benefícios da inteligência cíclica, a gente precisa usar muito bem os momentos de pausa e de alternância com estratégia de regeneração. Descanso clichê não vai produzir o efeito que a gente precisa, que é o de reabastecer o nosso tanque. Até lá, não se esqueça, inteligência cíclica é o que vai te ajudar a recuperar fôlego, inspiração e saúde mental, para que você siga ativa e produtiva por muito mais tempo, como as árvores conseguem. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!